Assim que o Daburá se virou e saiu dali, vemos o Zemi desmaiando de cansaço. Então, depois de um tempo, chega a notícia dizendo que o Daburá solicitou para os feiticeiros protegerem as maldições, proibindo qualquer tipo de extermínio a partir de agora. Imediatamente, uma reunião acontece com os feiticeiros, e eles discutem que isso não vai ser possível, já que as maldições vão começar a transbordar de Tóquio. Então, descobrimos que aquela barreira é gigante, e por mais que ela já tenha sido forte, ela não é forte o suficiente para aguentar tantas maldições. Agora, meio que ela só serve para distrair e manter elas aprisionadas. Parece que dentro dessa barreira ainda tem muitas maldições que são fracas, e elas não seriam um problema, mas também tem maldições que são de grau 2, e se elas saírem de Tóquio, vai acabar acontecendo o mesmo desastre da época do jogo do abate. Depois eles questionam se seria uma boa cuidar do Cross na Terra, e aí aquela feiticeira que usa a técnica amaldiçoada reversa, ela conta que consegue curar o Cross. Quer dizer, a menos que os danos que ele tenha recebido tenham sido extremos, como perda de partes físicas ou de órgãos internos. E é bem provável que exatamente isso tenha acontecido, já que o Cross é muito forte e ele ficou incapacitado imediatamente depois de receber aquele ataque. Além de que tem outro problema, se os feiticeiros tentarem curar o Cross e não conseguirem, vai ser quase impossível se safar só explicando e pedindo desculpas. Depois, aquela feiticeira de grau 1 pergunta pro Mino quanto tempo eles conseguem aguentar sem exterminar as maldições, e aí ele responde que apenas um mês. E então um mês se passa, e aí os feiticeiros saem à noite escondidos para exterminar aquelas maldições. Só que imediatamente, os simurianos escutam as vozes dela sofrendo. Depois disso, o Daburá julga que eles terminam como um ato ilegal de nível internacional, e os superiores da Terra tentam contornar explicando que é um ato de força maior, pelo bem dos terráqueos. A situação começa a ficar mais feia, e aí a quantidade de espíritos amaldiçoados começa a aumentar. Os feiticeiros até começam a discutir se deveriam acabar com eles pelo menos uma vez no mês. E aí quando eles fazem isso, ao mesmo tempo os aliens choram pelo seu terceiro olho. Eles até tentam aguentar, sem deixar suas lágrimas caírem. Mas o Ozuki não, ele quer receber toda aquela dor das maldições, como um guerreiro de Rumel faria. Ele fica inconformado pelos feiticeiros acabarem com as maldições, e aí ele diz que se pelo menos os feiticeiros pudessem ouvir elas, algo mudaria. E aí nesse instante o Daburá aparece, e por ele ser um guerreiro de desconte, ele também não consegue ouvir. Ele quer estabelecer Rumel em Tóquio e governar para proteger as maldições, e diz que se isso for recusado, eles devem resolver no estilo de duelo de desconte. Assim que os feiticeiros escutam essa notícia, eles correm para fazer uma reunião. Também tem o problema das maldições estarem quase transbordando dali, e por mais que eles deem para os aliens uma área longe das áreas residenciais, tudo isso vai acabar se tornando um problema para as próximas gerações. Aquela feiticeira de grau 1 manda todos calarem a boca, e diz que o único que pode resolver isso é o Yuji Tadori. Ele é o único que pode lutar contra o Daburá. Mas aí o Mino responde que depois de toda aquela procura, eles ainda não conseguiram encontrar ele. Eles até tentaram falar com a Nobara, mas ela não vê o Yuji Tadori faz muito tempo, desde o funeral da Hana. Acontece que ele parou de aparecer nos funerais, porque ele não aguentava ver os seus amigos falecendo, e se ele continuasse participando, ele nunca ia conseguir cumprir o último desejo do avô dele. A Nobara também conta que ver o Yuji estava sendo muito difícil para ela, já que ele é alguém que não envelhece, e isso estava fazendo ela se sentir mal e velha. Se passa alguns dias, e aí o Daburá desafia oficialmente um feiticeiro pro duelo, com o objetivo de proteger as maldições. E quando esse duelo é aceito, descobrimos que quem vai lutar vai ser a Yuka, como representante da Terra. Agora, comentem o que vocês acharam. Também salvem o vídeo e deixem um like para dar uma força.